Opa, voltamos! Desde o último vídeo, você deve ter ficado aí aguardando? Não, você deve ter lido, né? Você leu o texto. Então vamos juntos estudar esse texto? Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia. O livro é Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 15, e agora vamos para o verso 23. Rápida recapitulação. Teve uma confusão tremenda na igreja de Antioquia, uma igreja forte, consolidada, uma igreja lá que tinha seus líderes, mestres, profetas. Um pessoal saiu da Judéia, viajou 500 quilômetros só para encher a vida alheia de perturbação. Foram lá dizer que o pessoal tinha que mudar, que eles não eram salvos, que eles não eram de Jesus, porque eles não eram judeus. E eles tinham que virar judeu também, eles tinham que fazer circuncisão, porque só na circuncisão tinha salvação. E aí deu briga, a igreja de Antioquia resolveu debater a questão lá em Jerusalém, que foi o primeiro concílio da igreja. E aí, lá em Jerusalém, se debateu, se discutiu. Pedro deixou muito claro que Deus chamou sim os não-judeus. E Tiago, então, como líder, apaziguou a questão. E toda a igreja resolveu eleger alguns homens e mandar junto com Barnabé e com Paulo para confirmarem que Barnabé e Paulo estavam sim ensinando corretamente o caminho do Senhor. E esses homens eram o Judas Barsabás e o Silas. Eu comentei com você, guarde esse nome Silas, vai aparecer muito ainda. Vamos seguir então? Vamos seguir. Veja aqui que interessante. Verso 23. Por intermédio deles, desses homens que foram enviados, escreveram o seguinte: os apóstolos e os presbíteros, irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Aqui já vem explicação, aqui tem coisa boa. Bom, primeiro, talvez alguma tradução aí, talvez a sua fale assim, que tem os apóstolos, os presbíteros e os irmãos. Não, os irmãos, apóstolos e presbíteros, eles não fazem distinção. Quem está aqui escrevendo isso é liderança, certo? E aos não-judeus, né? Gentios são os não-judeus, que estão lá na Antioquia, na Síria e na Cilícia. Ou seja, a confusão foi em Antioquia, já resolveram fazer uma carta geral para as igrejas daquela região toda. E aí, então, tem a saudação, né? Saúde. Essa palavra aqui eu quero... É só uma dicasinha aqui de como é que esse pessoal aí, muito fera, estuda os textos da Bíblia e faz os cruzamentos de informação no idioma original. A palavra que aparece aqui, essa carta aqui, ela foi remetida pelo líder da igreja, Tiago, né? Foi ele que falou, vamos mandar uma carta para eles e tal. E aqui ele usa um termo, que é um termo que é kairem. Kairem, ele é esse termo, né? Para saúde, saudação, uma coisa assim. Só Tiago que usa esse termo na Bíblia. Quando você vai na carta de Tiago, ele usa esse termo de novo. Os outros não usam esse termo, usam um termo parecido. É esse tipo de detalhezinho que esse pessoal estudioso vai pegando, um indíciozinho aqui, uma palavra ali, para tentar fazer o quê? Datar os textos, ver mais ou menos interpretação de autoria, confirmação de algumas coisas. Eles vão juntando esse tipo de tijolinho. É uma baita de uma investigação. Eu tenho muito respeito por essas pessoas que fazem isso, porque dá trabalho. Uma palavrinha, sabe? Uma palavrinha pode dizer muita coisa. Segue a carta. Ouvindo que alguns que saíram entre nós, os quais não autorizamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Já começou dizendo que o pessoal que saiu da Judéia não tinha autorização e foi lá para fazer confusão. Então a carta já começa dando já o veredito. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Opa, Barnabé e Paulo são nossos amados. Confirmação de novo. Veja que Tiago, ele não perde tempo. Ele faz a saudação já dando recado, ele já faz a introdução dando recado. Quando fala dando recado é a mensagem, entendeu? Não é no sentido assim de, mandando um recado assim meio nebuloso, não, é dando a mensagem. Ele fala que Barnabé e Paulo são homens que já arriscaram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá testemunho de Barnabé e Paulo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais oralmente vos anunciarão também o mesmo. Tá vendo aqui essa carta? Pode perguntar para Judas e Silas. Eles vão dizer, falando o que a carta está dizendo, eles vão confirmar. É uma viagem, é quase como uma viagem diplomática. Vai a carta, vai os diplomatas, vai todo mundo para confirmar o que é o certo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós,
não vos impor nenhum jugo algum, senão essas coisas necessárias. Jugo é um peso, uma carga ou até um ensinamento. Então, assim, ó, ele está dizendo, olha, isso aqui é o parecer do Espírito Santo e o nosso. Nada será imposto a vocês, além do seguinte. Isso aqui é importante, porque se fosse entrar na lei de Moisés, gente, a lei de Moisés, eu vou só citar algumas coisas que às vezes eu cito, tá? A lei de Moisés fala o seguinte, ó, o homem não pode aparar as pontas da barba, então tem que deixar a barba crescer e vai ficando aquela barba crescida. Ah, o homem não pode aparar a costeleta, vai deixando a costeleta. Ah, não, você, mulher menstruada, não pode participar de rito. Ah, camarãozinho, nunca mais, tá? Na lei de Moisés, não pode comer camarão porque não está na lista de animais puros. Linguicinha de porco também não. Tá vendo? É muita coisa. Ah, a roupa tem que ter uma franjinha, assim, tem que ter um fio azul. E aí no sábado não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, assim. E aí o casamento funciona assim, assim, assado. Não. Para a igreja, não. Isso não é para a igreja. Isso é para Israel. Isso é o pacto, a aliança lá do deserto, feita com o povo de Israel sob a liderança de Moisés. Isso não é para a igreja. Isso está aqui em Atos, isso está em Gálatas, isso está em Jesus Cristo, nos evangelhos. Muito claro. Cuidado, que hoje tem gente dando bobeira aí, igrejas, querendo resgatar pedacinhos da lei. Olha, esse pedacinho aqui está valendo. Não, está valendo não. Não está valendo. Mas vamos continuar com a carta aqui. O que vocês devem fazer? Só o seguinte. Rejeitem as coisas sacrificadas aos ídolos. Não participem das refeições ritualísticas. Não participem. Eu volto aqui para explorar um pouquinho disso aqui, dessa conversa, em Cartas de Paulo. Já volto aqui. Vamos só seguir isso para arrematar aqui esse raciocínio e eu volto. O sangue, novamente. Então não participem das refeições, não bebam sangue de animais, que também tem a ver com esse rito, nem derramem o sangue do ser humano, tá? Ó, já vou bater aqui num assunto forte, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, eu vou invocar sim o nome de Deus, porque eu estou dizendo isso para salvar vidas. Isso aqui não está falando de transfusão de sangue. Você tem inteligência, você não vai imaginar que no Concílio de Jerusalém, no ano 50 depois de Cristo, a proibição aqui era a transfusão de sangue, né? Sério? Não, né, gente? Transfusão de sangue é uma coisa recente. Ele está falando aqui de ritos que envolviam beber sangue ou de assassinato. Então, por favor, não vamos enlouquecer. Vamos ler a Bíblia e vamos usar o cérebro que Deus nos deu. Também se abstenham da carne desses animais estrangulados. Essa carne não era sangrada. Só para você saber, tá? A questão de sangue. Já me perguntaram isso. Ah, mas é quando a gente vai fazer uma carne e tem sangue. Não. Você não viu uma carne com sangue. Eu dou certeza. Se você acha que aquele sanguinho que você vê na tábua de corte, aquilo ali é sangue, você não viu uma carne com sangue. Gente, hoje o que já foi aqui uma prescrição religiosa, hoje é norma sanitária, tá? Você não consegue encontrar no mercado uma carne com sangue. Carne com sangue é aquela que se mata o animal e o animal não é sangrado, o sangue fica ali na carne. Essa carne tem outra cor, ela estraga muito fácil, ela dá contaminação de bactéria muito fácil, ela lhe mata muito fácil. Para conseguir carne com sangue hoje, praticamente você teria que abater o animal em casa. Tá? Hoje você não consegue em supermercado. Aquilo que você vê ali vermelhinho, que você está chamando de sangue, aquilo ali é um restinho que tem de célula sanguínea na própria carne com água, tá? Não é a carne de animal estrangulado, não. Aqui a conversa é outra, tá? Dê uma pesquisadinha que você vai descobrir isso. E claro, prostituição, né? Se abstenham da prostituição. E a prostituição explica no vídeo anterior, tem a prostituição comum, o comércio de sexo, mas aqui especialmente falava dessa prostituição que envolvia ritual nos templos pagãos. Veja que tudo isso aqui, eles estão batendo basicamente em paganismo. Ei, igreja, vocês são de Cristo, vocês não são de diabo, então não se envolvam em ritual satânico. Tá entendendo? É basicamente isso. Vocês farão bem se guardarem dessas coisas, se vos guardarem dessas coisas, se vocês se mantiverem longe dessas coisas. Que tudo vá bem com vocês. Bom, eu falei que ia voltar um pouquinho aqui para explicar a questão como é que Paulo trata isso, tá? Paulo, ele pega isso aqui e especifica, ele pega esse texto e ele vai nas minúcias disso aqui. E Paulo vai explicar o seguinte: você, cristão, você é livre, você não está preso a isso. Se você vai no açougue comprar uma carne e essa carne vem de um ritual,
tem nem que se preocupar com isso. Você simplesmente vai, agradece a Deus, e a sua oração de agradecimento purificou o alimento e você come. Agora, se você vai sentar na mesa e alguém fala assim, ei, essa galinha aí, ela foi sacrificada na esquina ali pro demônio. Você vai comer? Aí você fala, não. Por quê? Porque você quer preservar a outra pessoa que é fraca. Entendeu? É isso que Paulo especifica. Não é que Paulo contraria o concílio e fala assim, não, pode comer sim. Pelo contrário, ele fala, não. Você cuide do outro, tá? Você se preocupe com o bem-estar do outro. Se o outro tem essa fraqueza, até Paulo fala, olha, se for para salvar a pessoa, eu até paro de comer carne. Tá? E claro, naquela época não tinha esse vegetarianismo que tem hoje, mas ele está falando assim, gente, eu não estou preocupado com isso, tá? Estou preocupado com a salvação dos outros. Então esse é que é o negócio. A gente tem a liberdade de comer o que a gente quiser, só que quando isso envolve a queda de alguém que é fraco, a gente, por bondade, abre mão dessa liberdade. Agora, aqui o que eles estavam falando não era dessa liberdade, era do problema da mistura que se tentava fazer entre cristianismo e satanismo. Essa foi a carta. Aí que tudo lhes vá bem. Então, essa foi a carta, o pessoal recebeu essa carta em Jerusalém e partiu para Antioquia. E reuniram a assembleia lá em Antioquia e entregaram a carta. E quando a leram, eles se alegraram pela consolação, pelas palavras que estavam ali. E aí, Judas e Silas, que também eram profetas, olha que legal, hein? A igreja de Jerusalém não mandou só homens fiéis, mandou 2 profetas juntos. E esses profetas fizeram o quê? Eles encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Eles foram muito importantes aqui. E depois de passar ali algum tempo, os irmãos mandaram eles de volta para os que tinham enviado, mas pareceu bem ao Silas ficar por ali. Paulo e Barnabé, porém, ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Aqui tem uma questão, conforme o manuscrito antigo, em alguns não se encontra essa expressão que Silas ficou. Só que em todos se encontra, um pouquinho mais adiante, vou aqui até virar a página para lhe mostrar, que é no verso 40. No verso 40, Silas está em Antioquia. Então parece que teve alguma falha de cópia em alguns manuscritos e talvez sua Bíblia não tenha essa expressão que Silas resolveu ficar. Só que quando você vai chegar no 40, Silas está ali, então ele ficou, né? E vamos lá um pouquinho mais de detalhe aqui, né? Os irmãos mandaram de volta para Jerusalém o pessoal, então o pessoal fez 500 quilômetros de Jerusalém até Antioquia, ficaram lá, fortaleceram a igreja, o pessoal voltou, mas Silas ficou. Nós vamos descobrir depois, e ver nas cartas de Paulo, que Silas, ele teve uma afinidade com Paulo. A gente não sabe se eles se conheceram lá em Jerusalém ou se já se conheciam, mas Silas, ele gerou uma afinidade com Paulo que vai dar um fruto preciosíssimo para a igreja. Por quê? Porque ele vira companheiro de viagem de Paulo e um grande cooperador no ministério. Muito do ministério de Paulo daqui para frente está apoiado no serviço santo de Silas, na pregação que Silas faz, nas orações dele, no incentivo à igreja. Silas se tornou realmente alguém muito importante para o evangelho com o passar do tempo. E então o pessoal voltou, Silas ficou com Barnabé e com Paulo, e a palavra do Senhor então foi prosperando nessa região. Bom, passou um tempo, e aqui eu tenho que lhe contar algumas coisas que não estão na pena de Lucas aqui nesse texto, mas se você for lá em Gálatas, você vai ler na carta de Paulo. Primeiro, já comentei anteriormente, mas vamos repetir. Quem são os Gálatas? Os Gálatas são o povo de uma região chamada Galícia, ou, conforme a tradução, Galácia, que envolvia Antioquia da Psídia, Listra, Derbe, que a gente já viu ali nos capítulos anteriores. Quando Paulo se comunica com essa igreja, ele manda uma carta geral para as igrejas da região da Galícia, ou Galácia, né? Então, a carta aos Gálatas. E ele comenta esses episódios aqui. Porque ele teve lá nessas igrejas, voltou para Antioquia, e aí quando ele chegou a Antioquia que apareceu esses judeus judaizantes, né, e deu essa confusão. Então mais tarde, ele numa carta comenta, e ele comenta que ele teve em Jerusalém, ele comenta essa viagem dos 500 quilômetros para lá e depois de volta, né? Veja que Paulo fez 3 viagens, tá? Porque ele estava em Antioquia, foi para Jerusalém com o pessoal, voltou para Antioquia, ele saiu primeiro de Jerusalém. É muito chão, gente. O pessoal naquela época tinha disposição para caminhar, para pregar o evangelho. Então tenha disposição você também para
fazer as coisas do dia a dia, viu? Tome esse bom exemplo. E aí Paulo comenta, né, nessa história, que ele apertou as mãos, né, de Pedro, Tiago, João, e que eles não acrescentaram nenhum peso, nenhuma carga. Porque Paulo está conversando com os Gálatas, é exatamente o problema. Esse problema volta a acontecer. Lá entre os Gálatas surgem também os judaizantes e muita gente cai na conversa. E resolvem fazer circuncisão, fazer rito judaico, gente que não é judeu. É mais ou menos como se eu e você hoje resolvêssemos começar dentro da igreja a usar kippá, usar aquelas peças de tecido, que eu não vou tentar aqui dizer o nome que eu vou dizer errado, a usar termos judaicos, né? É dar vexame, gente. Fora isso, é tentar cumprir a lei que não salvou ninguém, né? E aí Paulo comenta isso. Olha, esse episódio que vocês estão vivendo aí na igreja dos Gálatas já aconteceu em Antioquia, a gente já superou isso, já é passado, tá? E aí ele comenta dessa história toda, aí vem um ponto importante. Ele comenta que Pedro foi a Antioquia. Teve essa viagem, onde foi o Barsabás e o Silas, só que mais tarde, Pedro também vai. Gente, Pedro é um cara firme, Pedro viaja seus 500 quilômetros e vai lá para Antioquia. Ele vai lá ajudar a igreja. Pedro não fica no bem bom em Jerusalém, não. Pedro dá um exemplo muito bom, como um líder, como um apóstolo. E depois de Pedro, Tiago manda ainda um grupo para se reunir lá. Então, a igreja de Antioquia, ela foi recebendo gente de Jerusalém para fortalecer. Ela se tornou uma igreja assim muito, muito importante para o mundo antigo. Tanto que foi uma base missionária tremenda, né? O apóstolo Paulo ele virou a base dele. Ele faz as duas grandes viagens missionárias. A primeira viagem missionária que a gente viu agora anteriormente, nos últimos capítulos, foram 2 anos de viagem, gente. Paulo e Barnabé rodando a Turquia, lá os planaltos da Ásia Menor. 2 anos. E qual era a base deles? Antioquia. E daí eles vão partir para uma outra viagem missionária daqui a pouco, né? Que vai dividir 2 equipes missionárias agora. Paulo numa equipe e Barnabé na outra. Então vamos lá. Aí Pedro teve lá, depois teve a turma que foi da parte de Tiago. Passou tempo. Nós estamos falando aqui, já passou do ano 50 da nossa era cristã. E aí passou um tempo e Paulo virou para o Barnabé. Sabe aquele cara assim que tem coração evangelístico, o cara que tem aquela pegada assim de ir para a estrada e anunciar a Cristo? O cara não se aguenta muito tempo. Tá? Não tenha medo de Deus te chamar para alguma coisa, tá? Se você tem esse medo, deixa eu lhe contar uma coisa. Se Deus te chamar para alguma coisa, você daqui a pouco vai estar roendo as unhas de ansiedade, querendo ir para essa alguma coisa. E quando Deus lhe chama, ele dá vontade de fazer a coisa. E Paulo estava com vontade de ir para a estrada. Opa! Paulo estava com vontade de ir para a estrada, me empolguei aqui. Paulo virou para o Barnabé e falou: Barnabé, vamos de novo. Vamos fazer outra daquela. Vamos rodar o mundo. Vamos ser apedrejados de... Paulo foi apedrejado na última, né? Vamos ser expulsos, vamos para a estrada. E aí o Barnabé falou assim, bom, antes do Barnabé, né? Voltemos a visitar nossos irmãos. Vamos lá, vamos por essas cidades que a gente já pregou, vamos fortalecer as igrejas, para ver como é que eles estão, vamos lá, né? E Barnabé, legal, vamos levar o Marcos, o meu sobrinho, o João Marcos, aquele que depois escreveu o Evangelho de Marcos, né? E aí o Paulo falou, não, esse cara aí não. Esse não, porque lá quando a gente foi para Antioquia da Psídia, ele, voltou para casa, deixou a gente lá sozinho. Não, esse aí não. E aí, desde a Panfilha, né, ele se separou deles e não os acompanhou naquela obra. E houve um desentendimento entre eles. A palavra grega aqui, eu até anotei, tá? Anotei para dizer, porque eu não, assim, não vou decorar tudo, né? Paroxismos é a mesma palavra que aparece em Hebreus 10, 24. Essa palavra designa um atrito, uma provocação, uma encrenca. E foi tal a encrenca que Paulo foi para um lado e Barnabé para o outro. A gente não sabe quem estava certo, quem estava errado. A gente sabe que dá para tirar lições daqui, tá? Eu não vou tentar escrever coisa na Bíblia que não tá. Eu já vi gente pregando, puxando para um lado, que Barnabé estava errado e Paulo estava certo. A Bíblia não fala, então não sei o que eu vou falar. Mas eu vou tirar lições para mim e para você. Eles se separaram, Barnabé pegou Marcos e foi para Chipre. Chipre era a terra de Barnabé, então ele foi com Marcos para lá. Paulo escolheu Silas, lembra do Silas? E ele partiu, e ele foi encomendado pelos irmãos, né? A graça do Senhor. A gente não sabe como é que foi a saída de Barnabé, mas a gente sabe como é que foi de Paulo. E ele passou então, Paulo, pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. E aqui, meus irmãos, eu estava lendo esse texto hoje de manhã, revisando, e me deu uma tristeza. Sério, né, tristeza, porque aqui a gente se despede de Barnabé.
a gente nunca mais vai ler o nome dele nas páginas sagradas. Barnabé já era um homem mais velho, ele vai para Chipre, né, sua terra, e lá ele segue como um evangelista, como um profeta, como um pastor, como um mestre, e ele não volta a aparecer. E aqui, esse homem, né, que a gente pode ter o epitáfio dele como um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, ele nos deixa. Ele deixa a história e essa história e entra para a história como um homem que plantou muito da Igreja do Senhor. Que eu e você possamos viver vidas assim inspiradas por gente como Barnabé. E Marcos? Marcos volta, tá? Não se preocupe. Paulo depois ele vira amigo de Marcos, ele escreve até, traz Marcos para ficar junto comigo, ele é muito útil ao evangelho. É esse Paulo aqui que não queria Marcos com ele. Ele pede depois, numa outra ocasião, porque eles já viraram amigos, já andaram juntos. O Senhor é maravilhoso, o Senhor reconcilia todo mundo, mas até quando a gente faz as nossas encrenquinhas, o Senhor usa isso para multiplicar. Tanto que era uma equipe missionária e viraram duas já, né? Então vamos louvar a Deus por sua bondade, por sua obra. E leia a sua Bíblia, conheça. Você está percebendo como isso aqui é rico? Eu sei que eu estou aqui já me excedendo um pouquinho no tempo, eu estou de olho no relógio aqui, mas eu queria dar esse recado. Você está percebendo? Você que está acompanhando aqui desde Mateus, né? A gente fez Mateus, depois foi João, depois foi Marcos, e aí eu fiz essa junção, né? Lucas e Atos, que é o mesmo autor. Você está percebendo a riqueza? Aqui em Atos, essas viagens, e essas histórias, e esses conteúdos, e um faz amizade com o outro, e aí vem um pessoal que quer avacalhar, mas a igreja se fortalece, e aí o pessoal viaja de novo e volta, e aí alguém sai da história, e alguém entra na história. Você está percebendo a riqueza? Está vendo como é bom estudar a Bíblia? Estude a Bíblia, traga a gente junto com você. Quem sabe você que já tem mais um conhecimento, junta uns amigos em casa. Um dia da semana, eu já fiz isso, é muito gostoso. Junta, marca um dia da semana. Ei, pessoal, lá em casa, quarta-feira à noite, né, ali pelas 20 horas. Uma horinha, vamos ler, abrir a Bíblia, conversar sobre isso, ler. E você ensina para as pessoas aquilo que você sabe. Você não precisa de um título eclesiástico para fazer isso, gente. Você está vendo aqui a necessidade de título eclesiástico? Não. Você tem que seguir o nosso chamado. O Senhor Jesus falou o quê? Que nós seremos testemunhas dele. Vamos testemunhar do que ele fez em nós. E vamos fazer isso contando o conteúdo dessas páginas aqui, que são maravilhosas. Foi assim que eu comecei nessa caminhada de ensinar a Bíblia, e hoje estamos aqui, eu e você. Até a próxima!